Atos capítulo 2, do versículo 42 em diante, diz assim. Veja. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Os que iam sendo salvos. Aqui, meus irmãos, descreve para nós como aqueles crentes viviam, a começar pelo que eles faziam. E sabe o que eles faziam, meus irmãos? Alguém sabe aí? Sabe o que eles faziam? Primeira coisa, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Então, meus irmãos, aqueles que se converteram a Cristo tinham fome da palavra de Deus. Eles tinham o anseio e o desejo de aprender mais e cada vez mais. Eles tinham a vontade de conhecer os mistérios da fé. Eles se dedicavam, dedicação, ao ensino dos apóstolos. Bíblia. E às vezes me assusta. Muitos cristãos não têm intimidade nenhuma com a Bíblia. Não é difícil nós encontrarmos cristãos que, se perguntar quantos livros tem na Bíblia, ele vai dizer um. Só tem minha Bíblia aqui, não carrego nenhum, não carrego 2 livros. Cristãos. Sabe, meu irmão, se você é novo na fé, se você ainda não assumiu um compromisso com o Senhor e fazer parte de uma igreja, eu não estou nem falando isso para o Senhor. Agora, para nós, cristãos, que não se dedicamos à leitura bíblica, e nós inventamos as piores desculpas para não ler a Bíblia. Nós, como pastores, o pastor Sérgio está aqui hoje, sabe disso. Por que tu não lê a Bíblia, crente? Me dá sono. Quando eu leio a Bíblia, Satanás fica furioso. Aí eu não leio a Bíblia. E Satanás fica meque. O crente não está lendo Bíblia, Satanás nem se importa. Está lendo Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, a coisa fica feia lá em casa, pastor. Eu já vi isso. Outros dizem, quando eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Eu não entendo nada do que eu leio. Aí o que é que eu faço? Eu não leio a Bíblia. Agora sim eu vou entender. Não estou lendo. Eu não sei mais onde é que está o sentido para nós crentes. Eu não leio a Bíblia porque eu não sei ler. Aí hoje, porque Deus é bom e inventou, deu sabedoria aos homens para nos dar inteligência. Hoje tem uma Bíblia, é a que eu uso aqui, online, que você tem um tipo um íconezinho, aí tu clica, um áudio, e tem um de que lê a Bíblia todinho para tudo. Qual é o teu trabalho, crente? Bota o celular no ouvido. Lê o texto. Mas aqui nessa igreja que não sabe ler, quem que tem feito isso? Não lê. É uma desculpa para ler, irmão. Esses homens, eles se dedicavam. Então, meu irmão, tem que ter dedicação para ler a Bíblia. Pastor, não lê a Bíblia porque eu trabalho demais. Trabalho 24 horas do dia. Não trabalha, né, irmão? 24 horas. Tem que ter uma dedicaçãozinha. No dia da folga, lê a Bíblia, crente. No intervalo de trabalho, lê a Bíblia. Chega em casa, lê a Bíblia. Não tem desculpa, meu irmão, para nós cristãos não ler a Bíblia. Não existe essa desculpa. E nós somos crentes ousados. E no nosso trabalho, como nós somos empresários, e aqui na comunidade da Rocinha tem muito empresário, microempresário, empreendedor. Bota lá no teu trabalho a Bíblia, meu filho. Começa a ler a Bíblia lá com teus clientes.
Ou tu é crente 007? Nem sabe que tu é crente. Não posso não, Deus me defenda. Armaria 3 vezes. Vão saber que eu sou crente, não dá certo. Não, irmão. Esses homens de Deus, mais de 3.000 homens e mulheres, eles se dedicação aos ensinos dos apóstolos. Tem crente que acha, meu irmão, que ler a Bíblia é coisa para quem tem chamado pastoral. Se eu não tenho chamado pastoral, nem leio Bíblia. Eu não vou ser crente mesmo, nem professor de escola bíblica. É melhor eu vir no culto no domingo, não na quinta, não no culto de oração, e escutar. Isso às vezes é um perigo, irmão. A sorte é que nós estamos em uma igreja séria, com líderes sérios. Mas, irmão, ler a Bíblia nos ajuda em muitas coisas. E uma delas é nos proteger, é nos ficar esperto contra os falsos mestres. Se você não lê Bíblia, meu irmão, qualquer um pode te enganar, falando um monte de maluquice, mas você não tem nem como questionar. Não leu Bíblia? Por que você acha que estão se levantando cada dia mais, abre seitas aqui no nosso país? E igreja, meu irmão, que Jesus na causa. Os pastores pregando um monte de loucura e os crentes dizendo amém. Porque o pastor está falando, né? Pastor, está falando, eu acredito. Calma, irmãos. Isso aqui não é só uma mensagem, isso aqui é um alerta para a igreja. Nós temos que ser que nem os bereanos, meus irmãos. Paulo não, apóstolo Paulo estava pregando e a turma de Bereia estava com a Bíblia aberta. Peraí, deixa eu ver se esse malandrão aí de Paulo está pregando que está na Bíblia mesmo. Se não tiver, vamos escutar. Não, filho. A galera não respeitou nem Paulo. Paulo está pregando, peraí, Paulo está pregando, está falando isso aqui, está na Bíblia, filho? Procede? É de Deus? Tem base bíblica? Não tem? Cara, não dá ouvido não, irmão. Aí tem um monte de loucura. E você talvez vai se identificar, você talvez conheça. Eu conheci irmãos na fé que não podiam jogar bola. Sabe por que não pode jogar bola, irmãos? Porque bola é o ovo de Satanás. Ele pode jogar bola. Base bíblica para não jogar bola? Tem não. Diz o pastor falou que pode jogar bola, é pecado, não pode. Eu estava comentando aqui na escola bíblica, um time meu se converteu, chegou na minha casa, não morava conosco, tá, pastor Sérgio? Chegou na minha casa e falou, meu pai, tira essa televisão, isso aqui é a caixa de Satanás. Meu pai queria se desfazer da televisão, irmão. Tem base não, filho. Um amigo meu, que é o homem que Jesus, ele não usa short. Porque o pastor disse. Amigo meu lá no Ceará, tá? Alguém aqui é cearense, irmão? Levanta a mão aqui para me conhecer os patriotas, os compatriotas. Meu irmão, o Ceará é lugar, é um sol para cada cabeça, filho. Tu tem um solzinho de estimação na tua cabeça. O Jonathan disse que é por isso que queimou a cabeça dele, que ele está sem cabelo aqui na croa. Só o cearense que fala croa, né? A croa da cabeça. Meu irmão, o pastor dele falou o seguinte para ele, toda vez que você sentir um calor nas pernas, o irmão com a calça jeans, no ping da meio-dia, lá na Ipaporanga, Ceará, Caboclo, é Satanás te pedindo para botar um short. Não bota. O irmão não bota short, porque é Satanás que está pedindo para ele botar um short. Base bíblica, 0. Tem não. E aí, meu irmão, nós estamos aqui brincando, está falando coisa de boa. Coisa que não ofende a santidade de Deus. Coisa que não que não é heresia, não sei, mas não é tanta heresia. Meu irmão, mas tem coisa pior. Porque a galera não está lendo Bíblia. Tem pastores aí, meu irmão, que estão fazendo live, abre uma live, e você manda um pix de R$30, R$50 para ele orar pela sua vida. E a live desse indivíduo. Mais de 1.000 pessoas ao vivo. Nossa live, 10 pessoas ao vivo, tem muita. Não estamos pedindo dinheiro ao vivo. O cara está lá dizendo que vai orar pela tua vida, você dá R$30 para ele. Tu
está pagando pela oração do servo de Deus. Cara, e por incrível que pareça, um monte de crente alienado, diante da live, acreditando que esse elemento está orando mesmo pela vida dele. Cara, isso é balela, irmão. Isso é falso profeta. Isso é loucura. E por que muitos estão caindo? Porque a Bíblia está criando poeira dentro da casa. Sabe quando a gente era católico ali? Família católica? Que sempre está no Salmo 91. Você chega na casa de um católico lá no Nordeste, está no Salmo 91. Se tu triscar na Bíblia, ela se desmancha. A página nunca virou para o Salmo 92, é só o Salmo 91. Tá lá. Só de enfeite a Bíblia. Nós temos que nem alguns católicos, irmão. A Bíblia é só de enfeite. Tá lá, é um adorno da casa. Eu vou enfeitar aqui a minha casa. Vou comprar uma Bíblia. Não, irmão. Não é assim não. E nós que somos mais high-tech, né? A gente agora não está mais nem usando Bíblia sim. Tá virando, não. Passou, filho. Né? Bíblia agora, celular. E eu era contra, tá? E agora eu estou mandando Bíblia de papel, agora só no celular. Eu achava muito ruim ler Bíblia no celular. Mas agora eu acho mais prático de tu levar a Bíblia para todo lugar. Não que na folha, no papel você não levaria, né? Mas eu me adaptei à Bíblia no celular. É bom. Principalmente essa minha. Tô nem ganhando para fazer jabá aqui para eles. Mas é offline, não precisa nem ter internet. Então se tu tá quebrado neste mês, não botou nem internet no celular, não tem nem desculpa. Ela é offline. Funciona com a beleza. Nós, ano passado, para vergonha da igreja e para a glória do inferno, ano passado nós propomos aqui uma leitura anual. Quem aqui está fazendo a leitura anual? Aqui nós propomos aqui na igreja. Tem ninguém. Felizmente. A galera não quer ler Bíblia, filho. É chato, né, ler Bíblia. Dá sono. Fica complicado para nós. João capítulo 5, versículo 39, o texto vai dizer que são as escrituras que testemunham ao meu respeito. As escrituras falam de Jesus Cristo, irmão. Testemunham de Jesus Cristo. Aqueles primeiros cristãos viviam apaixonados por conhecer mais de Jesus. Quando nós nos convertemos, rapaz, é uma fome de ler Bíblia, irmão. Só que isso tem que ser contínuo na nossa vida. Não é só quando você se converte, é a vida toda lendo Bíblia. Ninguém nunca vai saber o suficiente, meu irmão. E os textos, Deus é tão bom que Ele vai te dando aplicações novas todo dia. Isso é maravilhoso para nós. Segunda coisa, eles se dedicavam à comunhão, isso que também é muito importante. Eles se dedicavam à comunhão. E eu vou falar aqui uma coisa, meu irmão, que pode assustar muitos de vocês. E eu gostaria que você colocasse assim a mão no ouvido, assim, que eu vou falar bem alto. Coloca assim a mão no ouvido para escutar, coloca. Vou falar. Não vão se assustar, não. Presta atenção. Vou contar até 3. 1, a live vai cair quando eu falar isso. 2, 3. Crente vem para a igreja. Acredita, irmão. Crente vem para a igreja. Crente vem para a igreja, irmão. Isso às vezes, pastor Robson, às vezes a galera pira com isso. Mas, meu irmão, crente vem para a igreja. Eu digo isso porque tem surgido uma moda das trevas, meu irmão, de pessoas que acreditam que se pode viver uma vida cristã sem vir à igreja, sem ter comunhão, sem ter comunhão com os irmãos e sem congregar. Eu posso ser crente lá na minha casa. Eu posso ser crente, mas não preciso ir para a igreja. Isso é uma mentira do inferno, irmão, que tem entrado com força. Infelizmente, de muitas igrejas. Isso é mentira. Isso é mentira, meu irmão. Aqueles crentes que abraçaram a mensagem do Evangelho, eles se dedicavam à comunhão. E a comunhão, meu irmão, é uma dedicação. Você precisa se dedicar à comunhão com seus irmãos. Tem vezes, meu irmão, que a igreja faz uma programação para ter comunhão, e aquele irmão que é o que mais reclama que a igreja não tem comunhão,
No dia que tem a confraternização, sabe quem é a única pessoa que vai faltar? O dito cujo que passou o ano todo dizendo que alguém não tem comunhão. A gente vê isso. Tem que se dedicar para ter comunhão, irmão. Você tem que fazer uma forcinha para estar com os irmãos. Tem que fazer uma fezinha para estar com os irmãos. Tem que se dedicar um pouco mais para estar com os irmãos. Sabe, meus irmãos, crente gosta de culto, crente gosta de estar junto. Sabe, meus irmãos, isso é maravilhoso, a comunhão entre os irmãos. Às vezes tem culto aqui na nossa igreja que nós temos que apagar as lâmpadas para os irmãos ir embora. A irmã Santana doida para fechar a igreja. Os irmãos estão aqui. Vai não. Isso é coisa de crente, irmão. Acaba o culto, nós queremos ficar mais. Proseando, falando das coisas de Deus, falando das coisas do reino, compartilhando experiência. Maravilhoso. Crente gosta de culto, crente gosta de comunhão. E esse povo aqui, eles se dedicavam de duas formas. A primeira forma que eles se dedicavam, meus irmãos, eles adoravam no templo. Sabe, meus irmãos, como eu falei que crente gosta de culto. Esse povo tinha comunhão de duas formas. A primeira era adorando no templo. Não faltava culto não, irmão. A oportunidade que tinha estava na igreja. Nem que viesse para dormir no banco, mas estava na igreja. Batia o pé e vinha. Não ficava não, de bobeira não. Vinha para a igreja. E isso fazia parte da agenda deles, semanalmente. Eles se reuniam no pátio para adorar a Deus. O texto diz que eles adoravam a Deus e se dedicavam ao ensino dos apóstolos e com louvor e com louvores. Em um culto como esse que nós estamos, meus irmãos, o louvor é uma oportunidade de trazermos à memória quem Deus é. Tem crente que assume linha de louvor, irmão Luiz. Essa eu não gostei, não. Essa eu gostei. Sabe, irmãos, quando o Ministério do Louvor está aqui, ele está nos conduzindo em oração, em adoração. Então nós abrimos os nossos lábios e nós louvamos ao Senhor. Nós louvamos cânticos que nos traz à memória quem Deus é. Por isso, meu irmão, não perca a oportunidade num culto desse daqui de cantar ao Senhor, de louvar ao Senhor. A segunda coisa, além deles além deles adorarem no templo, terem comunhão no templo, estavam juntos no templo, eles também, o texto vai dizer, que eles tinham comunhão de casa em casa. De casa em casa. Nós precisamos aprender a nos envolvermos com a nossa família da fé. Eu estou falando, meu irmão, de relacionamento. Precisamos da liga, meu irmão. Igreja precisa da liga. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos, meu irmão, compartilhar a experiência na casa dos irmãos. Era assim que a igreja primitiva fazia. E deu muito certo. Orar uns pelos outros, chorar uns com os outros, alegrar-se uns com os outros. Comunhão. Sabe, nós vamos reinaugurar, né, o projeto de célula na nossa igreja. Que é uma oportunidade melhor do que tu ter comunhão, do que ter uma célula na sua casa? Que é uma oportunidade melhor para você ter intimidade com o texto bíblico, ter uma célula na sua casa, meu irmão? Sabe, nós passamos a vida toda na igreja querendo um método de crescimento na igreja, e o método já está aqui. Atos 2 é a chave, meu irmão. É comunhão e adoração no templo. É comunhão e adoração nos lares. Mas nós precisamos abrir as nossas casas, meus irmãos. Nós precisamos chamar os nossos irmãos para ir na nossa casa. Sabe, meu irmão, talvez você esteja aqui nessa igreja há 20 anos. 20 anos, 30 anos, ou 40 anos, que a nossa igreja vai fazer 40 anos. E talvez você nunca convidou um irmão seu para ir na sua casa. Você faz um churrasco do casamento, do aniversário, vai todo mundo, menos o irmão. Vai ninguém. Cadê a comunhão, irmão? Não tem. Terceira coisa que eles faziam, eles se dedicavam à oração. Isso aqui, meu irmão, é o básico de uma igreja. Ele se dedicava às orações. Isso significa, meus irmãos, presta atenção, que Deus sempre está no rolê do crente. Sempre está. Vai para a pizzaria? Rapaz, tem crente ali, irmão.
Antes de comer a pizza, para dar exemplo e para que o povo veja que tem crente ali, ora. Ora um pelos outros, quando os irmãos vão se embora, vão para casa. Toda hora, meu irmão, todo momento é uma oportunidade de orar. A Bíblia diz, orar sem cessar. Crente, meu irmão, ora. Crente ora. Nós temos aqui oração 8 horas da manhã, oração 3 horas da tarde, oração 10 horas da noite, oração meia-noite, e da terça para quarta, oração 3 horas da manhã. Muita oração, meus irmãos, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Não reclama não depois. Não reclama não. Está orando, filho de Deus. O que eles faziam? Eles se dedicavam ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, ele se dedicava à comunhão e ele se dedicava à oração. Agora, como é que eles faziam isso? Olha como isso é importante para eles. Como é que eles faziam isso, meu irmão? Com temor. Lá no versículo 43. Eles faziam com temor. Parece ser bobo, irmão, mas tem muito cristão que está vivendo sem ter nenhum temor a Deus. Tem cristão que está pregando sem temor. Tem cristão que está tocando sem temor. Tem cristão que está louvando sem temor. Tem cristão que está abrindo célula no futuro sem temor. Tem cristão que está dando aula na escola bíblica sem temor. Não era assim que aqueles irmãos faziam, não, irmão. Eles faziam com temor. Todos estavam cheios de temor. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A igreja é santa. Amém? Esse lugar aqui é santo, meu irmão. Amém? Nosso Deus é um Deus santo. Nós devemos, meus irmãos, nos encher de temor. Vocês nunca me ouviram aqui. E nunca vão me ouvir. Presta atenção. Presta atenção. Eu dizer assim, Deus falou comigo. Tenho 4 anos que estou aqui. Alguém aqui já ouviu isso? Se eu tiver falado, pode falar. Eu não. Eu tenho um temor muito grande, irmão, para dizer assim, Deus falou comigo. Se Deus falar, eu falo. Eu tenho 12 anos, sou evangélico. Deus falou comigo 3 vezes. 12 anos. E as outras coisas, pastor? Lê a Bíblia. Deus vai nos dando a palavra. Não estou duvidando. Mas tem que ter temor. Nós temos que ter temor quando nós falamos em nome de Deus. Olha como isso é sério. Você está falando em nome de Deus, filho? Tem certeza mesmo que não é emocional? Tem certeza que não é contra a tua cabeça? Meu filho, está falando em nome de Deus. É algo muito sério você falar que Deus te disse algo. Porque se Deus te disse, tem que se cumprir. E se Deus não disse, está mentindo, filho de Deus. É emocionado. Tem que ter cuidado. Aquele povo fazia com temor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos com temor. Eles se dedicavam à comunhão entre os irmãos com temor. Eles se dedicavam à oração com temor. É isso aí. Outra coisa, com alegria. Com alegria. Eu estou falando de uma alegria que não é circunstancial. Porque ninguém aqui também é doido, né, irmão? A irmã Santana, o irmão Francisco está no hospital. Aí está a irmã Santana alegre. Se tiver alegre, irmã, está doida. Está errado. Eu não estou falando de uma alegria maluca, não, irmão. Eu estou falando de uma alegria que vem de Deus, que não depende da circunstância. Está entendendo? Mesmo nessa situação, nós nos alegramos no Senhor, porque nós sabemos que Deus poupou a vida do irmão Francisco e a vida da Aninha. Mas claro que é possível que a irmã Santana esteja triste. É claro que é possível que a irmã Aninha esteja triste. É normal, somos ser humano. É assim. Mas aquele povo, eles faziam a obra de Deus com alegria. Neemias 8:10 vai dizer assim, ó: este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é que nos fortalece. A terceira coisa, como eles faziam? Eles faziam com temor, eles faziam com alegria, mas eles também faziam com generosidade. Eles vendiam tudo que tinham e davam para aqueles que estavam precisando. Eu não estou pedindo para você vender tudo que você tem, não, filho. Eu estou te pedindo para que você seja generoso. Generoso. Ajuda quem está precisando, cara. Seja generoso. Se abrir teu guarda-roupa, tem
40 sapatos no teu guarda-roupa, tu tendo 2 pés. Calça, tu tendo 2 pernas. Seja generoso. Ajuda quem está precisando. Outra coisa aqui, ó. Seja generoso. Abra a sua casa por célula. Sabia que abrir a casa por célula é um ato de generosidade? Sabia disso? Porque se a gente parar para analisar, a nossa casa está lá tão limpinha, né? Aí nós vamos trazer pelo menos 10 pessoas para a nossa casa que vão sentar no nosso sofá. Que vão trazer em nome de Jesus seus filhos, que vão subir em cima do nosso sofá. É generosidade. Porque às vezes nem todo mundo gosta. Mas é generosidade. E eu não gosto que menino suba no sofá lá de casa. Mas se a minha casa for um instrumento para salvar vidas, para edificar almas, para salvar o pecador, meu irmão, pode subir no sofá, filho. Pode subir. Isso é generosidade, é saber que a nossa casa é um local onde Deus está fazendo uma obra poderosa. E qual é o resultado disso? Qual é o resultado, meu irmão, de ter uma vida com temor, de alegria, de generosidade, lendo a Bíblia, tendo comunhão e oração? O fruto de tudo isso é os sinais e maravilhas no meio deles. O versículo 43 diz isso. Sabe, meus irmãos, quando a igreja leva a sério viver com Jesus, quando a igreja leva a sério ter comunhão uns com os outros, nós contemplamos sinais e maravilhas acontecendo no meio do povo de Deus. A segunda coisa, eles tinham a simpatia de todos. Quando levamos a sério a vida com Deus, a cidade, as pessoas ao nosso redor, elas são simpáticas àquilo que nós cremos. Foi exatamente isso que estava acontecendo na igreja de Atos. Eles ganharam a simpatia do povo. Qual é o outro fruto? O Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Sabe, meus irmãos, o evangelismo não é um programa da igreja, meu irmão. O evangelismo é a vida da igreja. Igreja evangélica é uma igreja que evangeliza, meu irmão. Isso tem que fazer parte do DNA da igreja. Isso não é uma programação da igreja. Isso faz parte da vida da igreja. E Deus vai acrescentando aqueles que serão salvos. Deus vai trazendo. Deus vai nos aproximando de pessoas que precisam ser salvas. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Vamos estar falando com o Senhor nesse momento. Sabe, meus irmãos, aqueles mais de 3 mil pessoas que se converteram ao Senhor, eles decidiram viver de forma diferente. Eles decidiram fazer algo diferente nas suas vidas. E isso sacudiu aquele povoado, aquela comunidade. Atos capítulo 1, versículo 15 diz assim: naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Atos capítulo 2, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia. Houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Atos capítulo 4, versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando ao número dos homens que creram, perto de 5 mil pessoas. Atos capítulo 5, versículo 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Atos capítulo 6, versículo 7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Atos capítulo 2, versículo 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Atos capítulo 16, versículo 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em números cada dia mais, meus irmãos. Tudo isso só foi possível porque aquele povo resolveu levar a sério uma vida com Deus.